De volta com o programa Opinião. Olha, hoje é sexta-feira e em meio a toda essa turbulência, novo governo no país, nós estamos chegando com esportes, com a pauta do jogo e com Ayrton Souza. Bom dia, seu Ayrton. Hoje a gente tem Bom dia, Rosmael. Tem muita coisa. Muita coisa. Primeiro, eu quero que você me explique aí. Santa não perde mais para ninguém. Que história é essa? Olha, domingo passado tivemos uma grande festa na Ilha do Retiro, por coincidência, onde o Santa Cruz administrou o regulamento da competição. Tinha vencido em casa por 1-0, um gol polêmico, e foi polêmico mesmo. É tanto que o auxiliar, que foi o responsável por oficializar o gol, ele foi suspenso até o final do ano. Então, de repente, houve o jogo do domingo e o Sport, nos 90 minutos, não conseguiu reverter. Então, esquecendo um pouco o erro do primeiro jogo, indo para o jogo seguinte, faltou competência ao time leonino, principalmente no campo ofensivo, e o Santa Cruz foi extremamente competente, jogando com o regulamento embaixo do braço. Conquistou o bicampeonato. E como se não bastasse, quarta-feira foi com o time reserva, um misto da base e dos reservas, e terminou batendo ao Vitória da Conquista pelo placar de 2-0. Esse mesmo Vitória que há alguns dias atrás tirava o Náutico da competição. Empatava lá, empatava em Recife, alijava o Náutico da Copa do Brasil e seguiu, consequentemente, perdendo a sua vaga quarta-feira para a equipe tricolor. Com a vitória, o Santa Cruz já se garante na outra fase da competição. É uma outra história. Ganhou aproximadamente até agora R$1 milhão. É uma boa grana na Copa do Brasil. Não sei se eu estaria errado em dizer, mas quando o time está embalado, não importa se joga quarta, domingo, não tem cansaço. Embala, vai lá e... Alguns técnicos contestam, né, essa sequência de jogos, dizendo eles que não dá para recuperar fisicamente. Outros gostam de jogar. É o caso do Santa Cruz. Mesmo guardando em Recife o time titular, deslanchou contra o Vitória e está pronto para a sua estreia desta feita contra o Vitória de Salvador, o time principal da Bahia. Não será um jogo fácil. A diretoria tricolor já está contratando jogadores, deveremos ter dispensas e há uma expectativa dessa estreia do Santa, porque aí sim é o teste para ver como é que o time está. Nós sabemos de que o time tricolor ainda não está pronto para o Campeonato Brasileiro, mas estão chegando os reforços e o Santa Cruz, diferentemente do Náutico e do Sport, tem uma base, tem o miolo de um time, o que é muito importante. E agora a página está virada dos campeonatos regionais, Copa do Nordeste, e começa agora o Campeonato Brasileiro já amanhã. É verdade. Amanhã o Náutico joga em Criciúma contra o Criciúma. O Sport também joga fora desta feita contra o Flamengo. E no domingo o Santa volta a campo, 11 da manhã, contra a equipe do Vitória. Já pensou, Rosmael, numa temperatura dessas, em torno de 37, 38, na sombra, você tem um jogo de 11 horas da manhã? Graças, evidentemente, ao patrocinador. Mas hoje é o sustentáculo dos nossos clubes e cabe a eles, então, adquirir condição física para jogar 11 horas, 2 horas, 3 horas, a hora que o patrocinador quiser. Tá bom, então vamos aí ver futebol. A gente tem também que mandar aqui um abraço muito grande para a Giovana, lá do bairro Petrópolis, está sempre vendo o programa Opinião, e também no centro da cidade, em Caruaru, os dois são de Caruaru, o Sócrates Cristiano. Então, um grande abraço para vocês. Um abraço, seu Ayrton. Um abraço, Osmael. Bom final de semana. Vamos torcer que o país dê certo a partir de agora. É bom para todos nós. Eu volto, se Deus quiser, na próxima semana. Vamos ver se o país vai dar certo. A gente conversa daqui a pouco com os nossos convidados sobre isso. Olha, o dia 11 de maio de 2016 marcou a história do Brasil, né? Pois a sociedade brasileira vivenciou um cenário político que com certeza vai estar estampado nos próximos livros didáticos com o impeachment da presidente Dilma Rousseff.
a gente viu que todas as truculências, né, como o Mário falou até no bloco anterior, é um impeachment mais político pela falta de diálogo, pela incompetência, mas agora passou. Eu sei que é pouco tempo, o que eu perguntaria a vocês agora é o que a gente espera de agora em diante. Vamos ter um novo Brasil? Vamos ter o mesmo remédio? Ou vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada? Ou o PMDB vai exercer o seu papel, como fez todas as vezes que precisou assumir, né? Nesses 29 anos que a gente tem pós-regime militar, ele assumiu quando morreu o Tancredo Neves, e depois, que foi o Itamar Franco, depois assumiu com o impeachment de Collor, aliás, desculpe, o José Sarney. Depois ele assumiu com o impeachment de Collor, que foi o Itamar Franco, tinha somente 1 ano e 7 meses, colocou o Fernando Henrique, ele iniciou o processo do Plano Real com a URV, naquela época mudou o país. Conseguiu se reeleger? Não? E agora, se reeleger não, porque ele não era o candidato, né? O Itamar Franco era o presidente. Ah, sim, na transição. Ele era ministro, mas ele conseguiu depois se eleger com base no Plano Real. E agora o Michel Temer assume um país com 2 anos e meio aí pela frente. E aí, Mário, ele muda alguma coisa? Como é que a gente, você espera o quê? É uma pergunta mais fácil, não. Eu não espero, sendo bem pessimista, eu não espero muita coisa, não. Porque é o seguinte, o PMDB ele foi eleito com a presidente Dilma. Então, é muito estranho, assim, o Michel Temer colocar no ministério dele políticos que são investigados pela Operação Lava Jato. É muito estranho ver o Gilberto Kassab, que era ministro de Dilma até uma semana da votação do impeachment, e hoje é ministro de Temer. Então é o mais do mesmo. Então eu gostaria muito daquela proposta que a rede de Marina Silva defende, algumas pessoas do PSOL também, de uma nova eleição, né? Para que saísse Dilma, que saísse Temer, que saísse Eduardo Cunha, que saísse meio mundo de político ruim que tem aí, e a gente tivesse uma nova eleição geral, junto com a de prefeito agora, tivesse uma intervenção mesmo, vamos ter uma eleição nova, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, presidente, para a gente ter a chance de mudar mesmo esse país. Com esse governo que está aí, com Michel Temer e esse grupo aí do PMDB, esses aliados que estão em torno dele, eu, sinceramente, eu sou muito pessimista. E a tão sonhada e utópica, eu diria, até então, reforma política, né? Justamente. Começando desde as campanhas até o candidato chegar, de fato, ao seu cargo público. Eu acho que deveria haver uma reforma política desse país, abrangente, que pegasse todas as instâncias, desde os municípios até o domínio federal. Agora, é utópico mesmo, o caminho era a reforma política, mas a gente não vai ver porque não interessa aos políticos, né? Agora, se a gente tivesse, por exemplo, essa reforma, se a gente tivesse uma discussão mais séria da política, se a gente não tivesse tanto, se houvesse um acordão dos políticos para dizer, olha, quem tiver investigado não pode ser mais candidato a partir de agora, mas não, toda nota que a gente ouve de político no jornal, no rádio é a mesma, que vai se defender, que está em investigação, se for Aécio, se for do PT, é tudo a mesma coisa, que o delator está mentindo. Minha gente, o senador Delcídio Amaral, que foi cassado, ele era líder do governo. Ele disse, eu estava amando de Lula e Dilma. Né? Então um cara desse, ele disse antes dele ser cassado, viu? Não foi depois que ele foi cassado. Antes. Né? A gente tem um senador como Aécio Neves, teve 51 milhões de votos, atolado até o pescoço de problema, de investigação, de denúncia. Então, nesse tipo de gente a gente não pode acreditar, eu particularmente não acredito. E a gente percebe o seguinte, eu fico perguntando qual seria o papel de Eduardo Campos se Eduardo Campos estivesse vivo. Né? Porque Eduardo Campos, ele aparecia como essa liderança... Dá até medo de pensar. Ele aparecia como essa liderança que está faltando hoje, que seria de Marina Silva. E Marina Silva não consegue inspirar confiança. Quando ela aparece na televisão, as pessoas olham... que é isso aí, né? E ela tem esse discurso que não agrada. E o Eduardo, apesar de muitas críticas que eu tinha à maneira que ele fazia de política, mas eu acho que se Eduardo estivesse vivo, ele ia, se não tivesse na Operação Lava Jato também. É justamente isso, de fato. Eu acho que o que falta pra gente é uma referência política. Justamente. Nós somos órfãos, literalmente. Nós não temos um aporte a quem se dirigir no momento. Eu acho que falta uma liderança política. Não sei se de esquerda ou de direita, até porque o de centro. Essa referência ainda é o Lula. Por isso que ele ainda tem, toda pesquisa que sai, ele tem 21%, porque esses 21% vê em Lula um ícone que Aécio não é, que Marina não é, que talvez Eduardo fosse.
Até porque eu diria que Lula é muito carismático e isso faz grande diferença. O Aécio, às vezes, ele chega até a ser antipático e os outros nem aparecem. Essa é a grande verdade. Tá aí. Um abraço, muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Opinião. Quero agradecer aqui aos meus convidados, a Mário Flávio, Lennon, muito obrigado. Foi um prazer rever em você a sua bisavó e sua avó. Muito obrigado. Olha, se você quiser ler ou ver notícias, você pode ver naquele outro jornal. Mas se você quiser formar a sua opinião e aprender, aí sim você tem que ver aqui com a gente. A gente vai estar de volta com vocês em mais um programa Opinião. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço. Aproveita aí o final de semana, hein?